ao buscarmos o significado dos símbolos e imagens utilizados no livro de Apocalipse, nós somos auxiliados pelas histórias que encontramos no Antigo Testamento. E de um modo especial, uma fonte rica para nós quanto à simbologia do Apocalipse, nós encontramos no livro de Salmos. Ali há uma fonte rica, porque poemas, hinos retratam a experiência humana de adoração a Deus. Retratam os problemas de tristeza, sofrimento, lutas, conflitos e alegria pela presença do Senhor. Momentos extraordinários de adoração. As mensagens dos Salmos nos levam a entendermos melhor o relacionamento do ser humano, o papel dos filhos de Deus, no seu relacionamento com Ele, e principalmente como é descrito no Apocalipse nos acontecimentos finais da história. O primeiro ponto que nós destacaríamos no livro de Salmos é que os Salmos destacam o papel do santuário na adoração dos filhos de Deus ao Senhor. Construído pelo povo de Israel no deserto, de acordo com um projeto que Deus entregou a Moisés, lhe dizendo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Paulo diz na carta aos Hebreus de que o santuário de Israel foi construído tendo como modelo uma realidade superior, o santuário celestial. Paulo diz que o santuário de Israel prefigurava a pessoa, a obra salvadora de Cristo Jesus. Seus rituais, ofertas, seu mobiliário, candelabro, os altares, a arca da aliança, tudo estava ligado à pessoa, à obra de Jesus, que se apresenta agora, diz Paulo, perante o Pai, intercedendo em nosso favor, como nosso sumo sacerdote. Para nós entendermos o Apocalipse, é necessário nós nos debruçarmos um pouco sobre o santuário de Israel e entendermos o significado dos seus símbolos e dos seus rituais. É interessante que os salmos se concentram não apenas em itens e objetos. Os salmos se concentram principalmente nas ações e nas reações do povo de Deus, nas ações e nas reações de Deus diante daquele momento especial de comunhão e de adoração com o Deus eterno. Outra figura que nós encontramos muito no Apocalipse é a do Monte Sião, o Monte do Senhor, e que é retratado vivamente no livro de Salmos. A cidade de Jerusalém foi edificada sobre 3 montes: Monte Ófel, Monte Sião e Monte Moriá. O Monte Sião está localizado a oeste da atual cidade velha de Jerusalém. Ele era considerado pelos judeus o lugar do assentamento do trono de Deus. Com o correr do tempo, também o Monte Moriá, onde foi construído o templo, começou a ser chamado de Monte Sião. E depois, nos anos seguintes, a expressão Monte Sião passou a designar também toda a cidade de Jerusalém. No Salmos 15 e no Salmo 24 principalmente, o salmista levanta a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará o seu tabernáculo? E o salmista começa então a descrever as características do verdadeiro adorador. É interessante que no Apocalipse, ao descrever os salvos na Nova Jerusalém, é como se o Apocalipse estivesse respondendo à pergunta dos Salmos feita por Davi: quem habitará no Monte Santo de Deus? Apocalipse 14 descreve os salvos diante do trono de Deus, usando inclusive o número simbólico de 144.000, que era o número que simbolizava para os israelitas a totalidade do povo de Israel,
12 vezes 12, são as 12 tribos, vezes 12, vezes 1000, a totalidade de Israel. No Apocalipse, no Novo Testamento, a expressão 144.000 simboliza a totalidade dos salvos dispostos diante do trono de Deus, na Nova Jerusalém. E ali eles estão, diz o Apocalipse, porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A justiça de Cristo lhes foi atribuída pela fé. Salvos do pecado, da tribulação que há no mundo, eles agora herdaram a Sião celestial. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 14, verso 1, ali está escrito o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Nas Escrituras, ter o nome escrito significa muito mais do que palavras. O nome identifica o caráter de alguém, aquilo que ele representa. No Sinai, quando Deus apresentou a sua glória a Moisés, ali verificou-se mais do que um espetáculo visual. Ali foi a manifestação do amor, do caráter de Deus, perdoando e salvando o seu povo de dura cerviz, concedendo-lhe os 10 mandamentos, que era a transcrição do seu caráter, como Deus é e como Deus queria que eles vivessem. É interessante que quando nós nos volvemos para o Apocalipse, nós percebemos que aqueles que recebem na fronte o nome do Pai e o nome do Cordeiro são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus e estão num relacionamento pessoal com Ele. Nós nos lembramos que na nova aliança anunciada por Deus ao povo de Israel nos dias do profeta Jeremias, e depois na nova aliança descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, Deus diz ao seu povo o seguinte, tanto para o Israel carnal como para o Israel espiritual, a igreja: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. No Apocalipse, aqueles que estão prostrados perante o trono do Senhor no Monte Sião amam o Senhor e obedecem à sua lei. Quando nós comparamos a descrição da diferença na vida entre a vida do justo e a vida dos ímpios, tanto no Salmo como no Apocalipse, nós percebemos algumas semelhanças. Eis algumas delas. Por exemplo, nos Salmos, os justos são convidados à adoração ao Criador. No Apocalipse, Deus convoca todos os justos a adorarem o Criador. Nos Salmos, os justos exaltam o temor do Senhor. Aos justos no Apocalipse é dito: temei a Deus e dar-lhe glória. Nos Salmos, Deus julga os ímpios. O Apocalipse diz: vinda é a hora do seu juízo. Nos Salmos, o caráter dos ímpios é considerado contrário ao caráter de Deus. No Apocalipse, os ímpios praticam a mentira, a impureza e toda sorte de pecados. Nos Salmos, os ímpios não podem habitar na presença de Deus. No Apocalipse, os ímpios não entrarão na cidade santa. No livro de Salmos, os justos prestam adoração ao Senhor no templo. No Apocalipse, os remidos adoram ao Senhor junto ao trono de Deus na Nova Jerusalém. Nos Salmos, é a misericórdia do Senhor que salva os seus filhos, tornando-os justos. No Apocalipse,
Os justos são aqueles que são resgatados pelo sangue do Cordeiro, são perdoados e transformados, e mentira não se achou na sua boca. No livro de Salmos, os justos pela fé esperam o dia da ação de Deus. No Apocalipse, os redimidos esperam no Senhor, tem o seu nome escrito na sua fronte. Nos Salmos, os justos conclamam todos a louvarem ao Senhor para sempre. No Apocalipse, os remidos louvam o Senhor pelos séculos dos séculos. Interessante esse paralelo. Enfim, o último ponto que nós destacamos nessa semana na lição foi que, em sua utilização das mensagens, das imagens dos Salmos, no Apocalipse, os Salmos, em sua última parte, destaca algo que é muito caro ao livro de Apocalipse. Primeiro, a entrega do adorador nas mãos do Senhor, com o coração purificado, restaurado, tendo restituída a alegria da salvação, tendo seus caminhos endireitados, vivendo em comunhão com a vontade de Deus. Esse retrato dos Salmos vemos na descrição dos justos no Apocalipse. O segundo ponto é que ao final de cada salmo existe a disposição de testemunhar daquilo que Deus operou, das suas maravilhas, exaltando e ensinando a mensagem do Senhor. No Apocalipse, os salvos testemunham no juízo dos ímpios durante o milênio e testemunham para todo o universo depois, por toda a eternidade, a respeito do caráter de Deus. Por isso que é um precioso texto, na parte de quinta-feira da lição dessa semana, e cede do livro Caminho a Cristo, de Ellen White, em que ela diz o seguinte: tão logo uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Que o Espírito Santo de Deus impulsione a nossa mente, impulsione as nossas ações, nossas atitudes, os nossos relacionamentos, para que nós testemunhemos da graça salvadora de Cristo Jesus nesta vida e nos preparemos para louvá-lo para sempre nas mansões celestiais. Que o Senhor nos bendiga hoje e sempre.